Olá, muito boa noite, seja bem-vindo à nossa série Carboidratos, amigo dos diabéticos. E hoje nós vamos falar aqui sobre um alimento para substituir o arroz. É isso mesmo, um cereal amigo dos diabéticos. Mas antes da gente dar continuidade aqui no nosso bate-papo, dessa noite, eu preciso te contar que a nossa interação aqui hoje vai ser pelo chat. Eu deixei tudo prontinho, lindinho, gravado para você, para ser transmitido agora ao vivo no nosso bate-horário das 20 horas de terça-feira, porque eu vou estar juntinho com você, acompanhando aí essa transmissão pelo chat do YouTube. Então, se você estava no Instagram, que bom que você veio aqui para o YouTube para poder compartilhar com a gente e interagir aqui pelo chat, porque é isso que vai acontecer hoje. Infelizmente, eu não vou estar aí respondendo com a minha imagem para você, mas vou responder em texto, combinado? Afinal de contas, o nosso compromisso não pode ser furado. E por mais que eu tenha bons motivos, hoje eu estou em viagem para aprender um pouco mais, para estar aqui interagindo de forma ainda melhor com vocês, mas ainda assim eu decidi manter aqui o nosso encontro. Então, bora lá? Vamos falar de cereais. E afinal de contas, que grupo de alimentos são esses? Cereais é um grupo de alimentos riquíssimo em nutrientes. Os cereais são ricos em carboidratos, proteínas, eles têm também gorduras, fibras, vitaminas, minerais e alguns fitoquímicos. Ou seja, eles são completos, tem de tudo um pouco. E aí, nessa questão de tem de tudo, existe um grande percentual de carboidratos. Então, é importante que as pessoas que têm diabetes, resistência insulínicas ou pré-diabetes estejam aí avaliando com carinho qual o tipo de cereais que vão escolher no seu dia a dia, ok? Os cereais são, numa classificação agronômica, gramíneas. Isso mesmo, para você que tem aí lembrança, intimidade com a área rural, as gramíneas é o capim, aquele mesmo que é dado para a vaca. E os animais ruminantes, eles têm uma grande capacidade de transformar alimentos vegetais e produzir músculo, carne, é isso mesmo. O nosso organismo não tem essa capacidade, mas ele é capaz de absorver esses nutrientes aí que tem nos cereais. Nesse caso, para alimentação humana, a gente não utiliza as gramíneas, as suas folhas. A gente vai utilizar os grãos, as sementes, que vêm naqueles feixes, né? Que a gente vê muito em enfeites de Natal ou de Páscoa, né? Que quer simbolizar o trigo, porque sim, o trigo é um dos cereais. A gente tem como cereais o trigo, o centeio, a cevada, a aveia, o milho, a quinoa, o amaranto, o sorgo. E qual seria então o alimento, o cereal que pode substituir o seu arroz do dia a dia? Na verdade, todos os cereais devem ser utilizados. Todos os cereais podem ser rodiziados. Mas eu escolhi um cereal especial pelas propriedades que ele apresenta. A grande maioria desses cereais que eu comentei hoje já são usados de forma comercial, né? A gente encontra o arroz, o milho, o trigo, a aveia, muito comumente nos supermercados, né? Na forma de grão, de farinhas, se faz
óleo de milho, de arroz, né? A gente tem também as pastas, a gente tem os bolos, né? As massas, ou seja, é um alimento extremamente versátil. Mas o que eu escolhi aqui como esse especial para o consumo de diabéticos, pré-diabéticos e pessoas que têm resistência insulínica foi a quinoa. Quinoa, a forma de falar vai depender da região, mas esse cereal, ele é muito interessante na sua composição nutricional. A quinoa, como todos os outros cereais, ela é sim uma boa fonte de carboidratos, mas ela também é uma ótima fonte de proteínas. Tem muitas vitaminas, tem muita fibra e por isso ela vai ter nesse carboidrato que a compõe um baixo índice glicêmico. Ou seja, quando você consome esse cereal quinoa, ele vai sim oferecer para o seu corpo uma boa quantidade de carboidratos, mas esses carboidratos vão chegar na sua corrente sanguínea de uma forma mais lenta, exatamente pela presença dos outros nutrientes que já compõem naturalmente esse grão, essa semente, esse fruto das gramíneas. A proteína, as fibras e as vitaminas e minerais que compõem a quinoa vão fazer com que a absorção do carboidrato, que nesse caso é um amido, seja mais lenta. E assim ela vai estimular de forma mais suave a produção de insulina, impactando de forma mais lenta essa questão da resistência insulínica. Então, realmente, a quinoa é um cereal muito, muito especial. Entre o grupo de cereais, a gente tem alguns que são sementes novas, que são plantas que foram modificadas na questão comercial, né? Geneticamente modificados. A gente vai ter aí o trigo, por vezes até o milho, o arroz, mas a quinoa é um grão milenar. E a produção dela, que se dá aqui na América do Sul, ela é feita em grande parte de forma orgânica, ou seja, esses grãos, eles não são carreados ali com uma série de agrotóxicos, de defensivos agrícolas, até pela forma que são cultivados, pelas regiões que são cultivados, a questão agrícola é diferenciada. Não são aquelas grandes monoculturas feitas com maquinários, então acaba sendo um grão mais cuidado. E na composição da quinoa, a gente tem uma combinação muito completa de aminoácidos. Os aminoácidos são as pequenas partes de proteínas. E dentre os aminoácidos, a gente tem alguns que são chamados aminoácidos essenciais. Ou seja, o nosso corpo não é capaz de produzir. Ele precisa realmente obter esses aminoácidos, essas pequenas partezinhas de proteína a partir do alimento. E a quinoa, pasmem vocês, ela tem todos os aminoácidos essenciais. Então, em especial para pessoas vegetarianas, veganas, que vão lançar mão das proteínas vegetais, a quinoa é um grande auxílio, porque não vai haver falta desses aminoácidos essenciais. E o que significa quando eu tenho falta de algum aminoácido essencial? Como o meu corpo não é capaz de produzir esse aminoácido, o que vai acontecer é que qualquer reação química, a produção de qualquer tecido no nosso corpo que utilize desse aminoácido não vai acontecer, porque ele não está disponível no corpo. Então, nessa hora, a quinoa
é um alimento fantástico. Ela já foi comparada ao leite materno por sua diversidade de nutrientes e facilidade de absorção. Aí você pode me perguntar aí, mas Viviane, então eu posso substituir a quinoa pelo arroz no meu dia a dia? E a minha resposta para você vai ser sim. Se você tem o hábito de consumir arroz todos os dias, trocar este arroz pela quinoa vai ser uma vantagem nutricional para o seu organismo. Mas vamos lá, né? Eu sempre falo aqui que eu gosto da questão de rodiziar os alimentos. Então, também não é porque ela é tão nutritiva dessa forma que você deve se sujeitar a consumir a quinoa em substituição ao arroz todos os dias. Até porque você pode fazer uma infinidade de preparos com a quinoa. Então, não troque o seu arroz pela quinoa, mas troque o seu arroz por uma grande variedade de outros preparos, feitos inclusive com a quinoa. Mas você pode rodiziar a quinoa também com arroz integral, com aveia, com a cevada, com o centeio. E ultimamente estão cada vez mais pesquisando novos alimentos. Aqueles que são produzidos de forma regional vão sendo pesquisados e desenvolvidos. Então, tem muita coisa ainda para a gente aprender, descobrir, saborear. Mas hoje a gente vai se deter aqui a falar da quinoa, porque ela é um bom cereal para os diabéticos. Eu já comentei aqui a respeito dessa questão da quinoa ser um cereal que tem um baixo índice glicêmico. Apesar de ter mais de 50% na sua composição de carboidratos, ela apresenta uma grande quantidade, uma grande proporção de proteínas. E além disso, uma outra coisa especial na quinoa é a sua composição de minerais e vitaminas. Isso vai fazer com que o organismo reduza a sua capacidade de oxidação, o seu nível de inflamação. A quinoa, ela vai apresentar magnésio, manganês, cálcio, ferro, zinco, vitaminas do complexo B, vitamina E, enfim, muitos nutrientes que o diabético em geral tem deficiência. E por isso, ao suprir esses nutrientes, essas vitaminas, esses minerais, até ômega 3, ômega 6 a quinoa tem, e ao ser nutrido, esse organismo do diabético vai começar a responder de forma ainda melhor. Então, nesse caso, a quinoa é um alimento que vai além da questão dos carboidratos. Ela é muito nutritiva e também rica em fibras. E essas fibras vão ter uma atuação especial no nosso intestino, fazendo com que o nosso corpo tenha ali já no intestino uma redução da inflamação, uma maior facilidade de degradação de substâncias e também a produção de substâncias benéficas a partir do metabolismo dos micro-organismos que moram no intestino e que essas fibras, esses nutrientes, vão estar fortalecendo. Aqueles micro-organismos que produzem substâncias benéficas ao nosso corpo vão ter substrato, vão ter alimentos para também se desenvolverem dessa forma, beneficiando o nosso corpo. Além da diabetes, existem estudos que comprovam que a quinoa é eficiente para prevenção de doenças cardíacas, para elevar a imunidade, para trabalhar na questão estética. Sim, porque com proteínas a gente produz o colágeno, que é essa substância que sustenta a pele. Então, você vai ter uma cutis
mais bela consumindo quinoa. Sem falar na questão de que esses nutrientes antioxidantes vão fazer também uma prevenção do envelhecimento. As fibras vão ser importantíssimas para a modulação do colesterol. Então, a quinoa atua diretamente no diabetes, mas também já vai atuando nas complicações. Tem estudos que mostram a questão da utilização da quinoa como um auxiliador também nas doenças osteopáticas, por conta da sua riqueza de cálcio. Olha só quanta coisa maravilhosa que já se estudou com o uso da quinoa, com os nutrientes desse cereal fantástico que tem aí. E aí você pode me perguntar também, ai, mas eu posso comer então quinoa todos os dias? Eu acabei de mencionar aqui que sim, esse alimento é muito rico. Você até pode consumir ele todos os dias, mas a gente também pode estar rodiziando com os outros cereais. Na verdade, eu não gosto de sugerir que nada a gente consuma todos os dias. Eu gosto de sempre realçar a importância dos novos estímulos para o nosso corpo, do respeito aos ciclos. Né? Eu acho que eu já falei aqui no nosso episódio anterior a respeito da questão das estações, né? Como as coisas na natureza são perfeitas, como o Papai do Céu arquitetou tudo de forma excelente. Então ele vem e coloca as estações do ano para que o nosso organismo receba sinais de que está na hora de modificar algumas práticas. Mas a gente também tem os ciclos semanais, tem os ciclos diários, e aí então isso também pode ser utilizado como um referencial para que a gente faça rodízio dos alimentos, para que a gente faça uma alteração da nossa rotina, para que não fique aquela coisa chata sempre igual. E sim, para que o nosso corpo esteja recebendo estímulos novos a todo tempo. Uma coisa que eu não mencionei aqui quando eu comecei a falar da quinoa é que tem três tipos de quinoa. A gente tem a quinoa branca, a quinoa vermelha e a quinoa preta. Muitas vezes nas lojas de produtos naturais, você vai achar também, inclusive, a quinoa mista, que eles misturam os três grãos e fazem com que essa quinoa tenha ali as características dos três. Como eu sempre comento, as cores são indicativos de nutriente. Então, sim, a quinoa vermelha tem características ali antioxidantes importantes, e a quinoa preta pode ser considerada aí pela a linha da medicina chinesa uma quinoa diferenciada por conta dessa cor preta. Mas de qualquer forma, são identificados nos três tipos de quinoa esses nutrientes todos que eu comentei aqui, rica em proteínas completas, uma variedade de vitaminas do complexo B, muitos minerais antioxidantes, fibras e até as gorduras boas. A quinoa é então esse cereal mágico, cheio de benefícios para estar sendo utilizado por esse organismo diabético que tem tantas deficiências nutricionais. E você pode me perguntar assim, ah, Viviane, mas é só para diabético? Não, eu já comentei aqui que ela tem outros benefícios tantos, né? E na verdade, se você ainda não provou, ainda não testou a quinoa, é importante que você saiba alguns detalhes especiais para o preparo desse cereal. Quando a gente consome a quinoa, eu posso consumir ela em grão, que é um grãozinho, uma sementinha bem pequenininha e bem durinha. Eu posso consumi-la na forma de flocos,
que hoje a gente já encontra com a semelhança aí do flocos de aveia, e também eu posso utilizá-la na forma de farinha de quinoa. Mas na sua casa você pode comprar o grão para cozinhar e consumir aquele grão como a gente faz com o arroz. E daí então, a dica que eu te dou é um procedimento bem simplesinho, mas que extremamente eficiente para quinoa. É aquela antiga lavagem do grão. Não sei se você se lembra, mas na minha infância eu me lembro muito claramente que na cozinha da minha avó tinha uma bacia diferente, que tinha um formato assim, né? Ela tinha duas partes, uma parte embaixo, outra mais em cima e uma toda furadinha, especial para lavar arroz. E com a quinoa é a mesma coisa. Se você ainda tem aí esse utensílio doméstico, ou que seja mesmo uma peneirinha, vai ser muito útil para você lavar a quinoa. E qual a importância de lavar a quinoa? Ela tem uma substância que produz uma espuma chamada saponinas. E essas saponinas, quando não são retiradas, podem trazer um gosto amargo para a quinoa. Então, você vai lavar essa quinoa. Todos os grãos é interessante que a gente deixe de molho, que a gente deixe ali aquela água retirar algumas substâncias. São muito conhecidos os fitalatos dos grãos, das oleaginosas, né? Das leguminosas. Muita gente fala a respeito da dificuldade de digestão dos feijões. Muito disso é devido aos fitalatos. E com a quinoa, você também vai poder fazer essa higienização. Então, coloca em água fria ali, dá uma revirada nos grãos e descarta a água. Lavar mesmo, como a gente lava o arroz. E aí você pode repetir esse procedimento umas 4 vezes e depois deixa ela descansando ali de molho naquela água. Em geral, os grãos a gente pede para deixar de molho por volta de 8 horas. E no caso da quinoa, para você ter ainda mais aproveitamento, isso você faz também com trigo, com arroz integral, mas com a quinoa eu gosto muito de recomendar a produção do Rejuvelac, que é um fermentado de quinoa. Você vai deixar a quinoa de molho 24 horas, vai jogar aquela água fora, vai deixar de molho mais 24 horas, e aí nesse tempo a quinoa começa a fermentar, a germinar, e aí você descarta mais uma vez essa água e mais uma vez você deixa de molho. Essa última água de molho da quinoa, que vai permanecer ali por 24 horas, você vai utilizar como um probiótico. Você vai beber essa água, que é o Rejuvelac. Você pode armazenar na geladeira e consumir aí cálices, né, pequenos volumes de 50 a 80 ml, alguns minutinhos antes da sua refeição, fazendo com que o seu organismo, além dos nutrientes do grão, receba também a produção de micro-organismos benéficos para o seu corpo, que foram produzidos a partir desse mundo de nutrientes que tem no grão da quinoa. Então, você pode ter achado meio complicado, mas você pode escolher aí uma época da semana, né, um fim de semana, um feriado, que você está mais tranquilo, para preparar o seu Rejuvelac. E depois de retirar essa água, você pode utilizar do grão normalmente. Você pode cozinhar para poder preparar alguma receita. Sim, porque a quinoa pode ser utilizada para uma infinidade de preparos. Você pode refogar ela igual você faz com um arrozinho, e aí a proporção de água para grão não vai passar muito de uma parte de grão para duas de água, tá? Se for a quinoa branca, ela cozinha de uma forma muito rápida, não demora muito, então
fique atento ali pertinho do fogo, coisa de 10 minutos em panela comum, a panela aberta, você já tem essa quinoa cozidinha. Se for a quinoa mais escura, ela demora um pouquinho mais para ficar cozida. E aí você pode utilizar em preparos diferentes. A quinoa, se você quiser preparar, por exemplo, uma salada, é bom que você deixe ela mais durinha. Mas se você está pensando num mingau e mingau de quinoa com frutas secas fica muito gostoso, então você já pode deixar essa quinoa mais cozida. Dá para fazer leite de quinoa e aí não precisa cozinhar, é só mesmo deixar de molho e depois centrifugar, né, liquidificar ali por longo tempo. Incrível, você vai ver que sai um líquido branco. Por isso que é chamado de leite de quinoa. A gente chama tecnicamente extrato de vegetal, mas como fica branco, então as pessoas acostumaram a chamar de leite. Além disso, você pode utilizar esse grão, esse cereal fantástico, para fazer hambúrguer, para fazer bolos, tortas. Você pode utilizar para fazer quibe, tabule. E aí, então, eu vou pedir um grande favor, na verdade, uma tarefa para vocês. Ao longo desta semana, antes da gente ir para o nosso quarto episódio dessa nossa série, eu quero que você pesquise receitinhas de quinoa, que você teste esse cereal fantástico. E aí, coloque aí, divulgue nas suas redes sociais e me marque lá com @NutriVivijalé. Dessa forma, eu vou poder acompanhar aquilo que você está fazendo, experimentando com a quinoa. E quem sabe até eu não vou pegar a sua receitinha aí para testar na minha cozinha e mostrar em uma das minhas postagens. Combinado? Então, pode ser uma preparação bem simples, aquela que você que não está acostumado a trabalhar com a quinoa se sinta à vontade para fazer, ou pode ser uma preparação mais elaborada, que você pesquise aí uma receita de chefe, uma coisa diferente. Enfim, você é livre para usar, abusar dessa semente, desse grão, desse cereal fantástico que vai atuar no seu corpo, te auxiliando na reversão da diabetes, equilibrando as suas taxas de glicose, fazendo com que o seu organismo venha estar cada dia mais saudável. E dessa forma você possa alcançar aí a reversão da diabetes, que é o que a gente acredita ser muito possível para o diabetes tipo 2, para quem está aí com diagnóstico de pré-diabetes ou resistência insulínica. Então, use, abuse dessa maravilha que o Senhor nos fez, né? Dessa coisa fantástica que são os alimentos, em especial a quinoa, com tantas características. Você pode me perguntar aí ainda também se tem um horário melhor para consumir quinoa. E eu vou te contar que quinoa, para mim, é semelhante à banana. Ela vai bem no café da manhã, no intervalo, no lanche da tarde, no jantar, no lanchinho antes de dormir, porque vai depender da forma que você vai preparar essa quinoa. Ela é extremamente versátil. Ela pode ser utilizada em preparações mais doces, mais salgadas, preparações mais úmidas, preparações mais secas, e uma diversidade de preparos você pode fazer. E ela pode ser misturada com qualquer tipo de alimento. Cada momento que eu paro para pesquisar um pouco da quinoa, aparece uma receitinha nova. Hoje mesmo, ao preparar esse material para vocês, eu comecei a pesquisar e vi uma receita que é utilizando
a quinoa como substituto do arroz marroquino, do cuscuz marroquino, né? E então, essa receita eu ainda vou testar, porque essa eu ainda não testei. Mas, enfim, é uma infinidade de usos, uma variedade de formas de emprego desse alimento, que pode ser também o seu substituto para o arroz. Lembrando que o arroz, quando é integral, também é muito, muito rico em nutrientes. Mas no Brasil a gente tem esse costume, né, de ter aí a dobradinha do arroz e feijão. Então a quinoa você pode inclusive associar com os feijões. Apesar de que ela é tão nutritiva que geralmente eu, quando consumo a quinoa, eu acabo deixando ela como a minha única fonte de carboidratos no meu prato e por muitas vezes ela entra substituindo a minha fonte de proteína também. Eu não cheguei a comentar, né? Mas ela tem de 12 a 15% de proteínas. Então, isso significa que em 100 gramas de quinoa, a gente vai ter cerca de 12 gramas de proteína. É muito para quando a gente faz uma avaliação de composição nutricional de vegetais. 12 a 15% de proteína é bastante. Isso eu posso garantir para vocês. Então, vamos usar e abusar. E agora eu vou deixar então um tempinho livre aqui para a gente estar conversando aqui no chat. Então coloca aí para mim as suas impressões a respeito desse cereal. Coloca aí para mim as dúvidas que você tem, que eu vou estar do lado de cá, interagindo com você aí em tempo real, para quem está aqui assistindo essa nossa gravação que foi colocada, exibida aqui ao vivo no nosso encontro das terças-feiras às 20 horas. E para você que vai assistir depois, pode interagir também pelos comentários, que eu também vou responder aí tudo aquilo que você tem dúvidas e eu quero saber o que você achou desse cereal nutritivo, fantástico, milenar que eu apresentei hoje e, acima de tudo, esse cereal amigo dos diabéticos, esse carboidrato amigo dos diabéticos. Me conta aí. Bora conversar um pouquinho, interagir um pouquinho?